A medicina no trabalho, a medicina ocupacional, é objeto de cada vez mais atenção nos países em que atuamos, constituindo não só uma preocupação das organizações, mas tendo mesmo que responder às exigências legais. Há a necessidade dos empregados serem sujeitos a exames médicos regulares de aptidão, que demonstrem que, em termos clínicos, estão aptos ao desempenho das suas funções. Não só à entrada ou à saída, mas também durante o tempo em que trabalham para as organizações. A esta questão central dos exames de aptidão, outras preocupações se têm acrescentado, nomeadamente em termos de questões médicas mais específicas, dos acidentes de trabalho e doenças profissionais. O presente módulo M470, Medicina do Trabalho, visa responder a todas estas preocupações. Tendo em conta a saúde do trabalhador, há ainda preocupações com o ambiente sanitário e de segurança no trabalho, a higiene e segurança no trabalho, isto é, as condições em que nos postos de trabalho os trabalhadores desempenham as suas funções. Quer em termos de higiene e parâmetros ambientais, como sejam o arejamento, a luz, o ruído e a ergonomia, quer em termos de equipamentos de proteção a colocar nas instalações e postos de trabalho e a usar pelas pessoas. Quer em termos também dos riscos em geral a que estão submetidos e da sua prevenção em termos de meios e ações. Para a higiene e segurança no trabalho, temos um módulo específico, o M471, Higiene e Segurança no Trabalho. Mas há ainda casos em que as empresas também se preocupam com a medicina curativa, nomeadamente através da implementação de postos clínicos internos. Para estes casos, temos articulado com o módulo M475, Postos Clínicos, que trata de questões mais específicas de atendimento e tratamento que esses postos clínicos exigem, em articulação com os elementos de diagnóstico e com os consumos de estoques clínicos. Mas voltando ao presente módulo, o único que será tratado no presente vídeo, o mesmo permite registar, controlar e comunicar informações relacionadas com os exames médicos de aptidão para as funções e outros exames subsidiários ou adicionais a que os colaboradores foram submetidos ou que estejam planeados, os acidentes de trabalho, as doenças profissionais e outputs e estatísticas diversas. É isso que vamos ver, começando pelo menu base deste módulo. Este é o menu base da medicina do trabalho. Destacamos aqui, nesta primeira secção, um conjunto de informação necessária ao enquadramento das atividades suportadas pelo módulo, como sejam o cadastramento das pessoas, o cadastramento das entidades e técnicos, ou seja, as diversas organizações e os médicos e outros técnicos envolvidos no processo, os departamentos e locais de trabalho das pessoas, os postos de trabalho, funções definidos. Segue-se aqui a tipificação dos exames, com os tipos de exames definidos em termos das exigências legais e outras da medicina laboral, a classificação dos exames em termos do conteúdo clínico dos mesmos, dos atos clínicos envolvidos e a tipificação dos resultados, sobretudo para efeitos da medicina laboral, apto, não apto, etc. Nesta secção destacamos as facilidades mais específicas do dia-a-dia da medicina do trabalho, propriamente dita, como sejam os exames médicos realizados e planeados vistos de acordo com várias perspectivas, como os exames médicos por data, que é a agenda com que se trabalha normalmente, o último próximo exame por pessoa, essencial para a informação da mesma e que pode estar acessível na web no portal do empregado, e os exames visualizados por pessoa / exames por data e por pessoas / exames por agrupamento. Seguem-se depois os acidentes de trabalho, em que se podem registar os acidentes em si e caracterizá-los de uma forma genérica, e os acidentes em termos de cada pessoa, ou seja, os acidentes que cada pessoa sofreu, o que é fundamental em termos das exigências da informação da medicina laboral. Temos também os respectivos eventos. E temos ainda as doenças profissionais, que igualmente podem ser registadas e caracterizadas de forma genérica em termos de cada pessoa, que é o que normalmente é exigido pela medicina laboral. Aqui temos depois os outputs definidos pelos utilizadores sobre os exames e outras informações registadas, bem como aqui a execução de outputs específicos da organização, em particular para responder a necessidades legais, mapas ou fecheiros a que esteja obrigada. E, finalmente, um conjunto de estatísticas que podem ser obtidas por diversos critérios de filtragem e agregação. O cadastramento das pessoas que serão objeto dos exames, bem como das entidades e médicos e técnicos relacionados com esses exames, é um requisito base para o sistema. Neste contexto, é possível ligar a cada entidade os respectivos médicos e outros técnicos, bem como definir especialidades e também ligar a elas os respectivos médicos e técnicos. Vejamos como se faz este cadastramento e relacionamento. O uso deste módulo pressupõe o cadastramento das pessoas que serão objeto da medicina do trabalho. Como em geral serão empregados, se já estiverem em uso os outros módulos nossos ligados aos recursos humanos, é natural que este cadastramento já exista. Mas vejamos a informação típica das pessoas. Vamos escolher aqui um empregado, vou pôr 3
percentagem, o que significa que vou pesquisar todos os empregados que comecem por 3 e vamos consultar aqui um registro para vermos a informação que temos. Portanto, temos um primeiro painel que diz respeito aos dados da pessoa, o tipo, o número, o nome completo, o número de identificação fiscal, o sexo, a data de nascimento e o nível de habilitações. Temos depois um painel que diz respeito aos dados do endereço. Temos a morada, temos o e-mail, o telefone. Podemos ver aqui na listagem de trabalho, temos essa informação e temos logo de uma maneira direta os documentos que estão associados, porque a cada registro nós podemos associar N documentos que depois, através de um link, são abertos. Aqui temos, por exemplo, o currículo do empregado. Os cadastros das entidades, médicos e técnicos são autónomos, com toda a informação necessária sobre os mesmos. Mas por vezes é importante relacionar os médicos e técnicos com entidades, como clínicas e outras. Isto é, em clínica ou para que seguros trabalha um determinado médico, por exemplo. É este o objetivo desta opção, cadastrar estes relacionamentos. Seguem-se um conjunto de opções que podem ser importantes para o enquadramento dos empregados, em particular as unidades organizativas / departamentos, os edifícios e os postos de trabalho ou funções. Sem entrar muito em detalhe, vamos vê-las rapidamente. Vamos ver então as unidades organizativas. Vou fazer OK e vamos ver todas as unidades organizativas / departamentos que existem para a nossa empresa. E temos aqui uma lista dos diversos departamentos que estão criados e que vão servir mais à frente para fazer o enquadramento do respectivo empregado. Vamos ver os edifícios e locais. Mais uma vez vou pedir todos os edifícios e locais que estão carregados para a nossa entidade de demonstração. Temos, por exemplo, os edifícios, neste caso o edifício de Lisboa e o edifício Porto, mas temos também dentro de cada edifício quais são as respectivas salas que existem. Estes edifícios e estas salas poderão depois ser usadas mais à frente para enquadrar os exames médicos de cada um dos funcionários. Vamos também ver uma lista dos postos de trabalho ou funções que encontram-se carregadas no sistema. Fazer OK. E vamos, por exemplo, pegar aqui no posto de trabalho diretor administrativo e financeiro. Vamos consultar o registro. A nível do posto de trabalho ou função, podemos apenas definir um código com a respectiva descrição, mas podemos ir mais além e definir quais são as tarefas que é suposto este posto de trabalho desempenhar, quais são os requisitos necessários para poder ter este posto de trabalho ou função, qual é que é o questionário usado no sistema de avaliação de desempenho e, uma vez que estamos no módulo de medicina do trabalho, quais são, a que regime é que está sujeito para efeitos de medicina do trabalho. Neste caso está sujeito ao regime básico geral, não havendo aqui nenhum exames específicos de acordo com a função. Também a nível de segurança e de equipamentos de proteção, poderia ser aqui indicados quais são os necessários para esta função. Para o funcionamento do sistema, há que cadastrar os tipos de exame que serão providenciados. Há de destacar aqui os exames de aptidão médica para as funções a desempenhar, exames esses que poderão ser registados apenas em termos de uma certificação síntese, apto ou não apto, com eventuais observações e identificação do responsável dessa certificação, ou também desdobrados em todos os exames subsidiários detalhados necessários como suporte aos exames de aptidão. Ligados aos tipos de exame, deverá ser cadastrada a sua descrição e periodicidade, bem como a quem se aplicam, tendo em consideração os postos de trabalho e funções em causa. Vejamos então o cadastro dos tipos de exame. A tipificação dos exames consiste basicamente em definir os tipos de exame em termos da medicina laboral, a tipificação dos exames em termos clínicos e a tipificação dos resultados dos exames. Vamos ver estas opções. Vamos ver então os tipos de exames médicos. Temos, por exemplo, o exame de admissão, o exame periódico, os exames ocasionais. Podemos, no entanto, dentro dos exames ocasionais, discriminar e podemos dizer que é por mudança de posto de trabalho, ou por alteração, ou regresso após uma ausência de 30 dias. Portanto, trata-se de um conjunto de códigos que irão ser usados posteriormente quando formos trabalhar os exames médicos e que depois também vão ser usados a nível de indicadores e estatísticas. Na classificação dos exames médicos temos um conjunto de códigos que são livres e que podem ser criados de acordo com as necessidades do cliente. Estes códigos permitem caracterizar melhor os exames médicos e serão usados mais à frente na parte das estatísticas.
Na tipificação dos resultados, temos um conjunto de códigos para caracterizar o resultado, sendo os mais normais o apto, não apto, apto condicionado. Mais uma vez, tratam-se de códigos gerais que podem ser criados de acordo com as necessidades de cada um dos clientes. Os exames médicos periódicos são a componente-chave da medicina no trabalho. Variam consoante a idade e os postos de trabalho, funções e atividades em causa, mas têm como padrão uma certa periodicidade que há que calendarizar, comunicar e gerir. Por isso, para além do registro dos exames em si e dos seus resultados, nomeadamente em termos de aptidão para o trabalho, que são essenciais, a gestão dos exames e da periodicidade é também essencial. Esta gestão inclui o planeamento dos exames e as convocatórias, bem como a marcação de exames extra e o seguimento da obtenção dos elementos de diagnóstico, entre outros. Vejamos estas atividades. Existem várias opções para os exames, sendo que o essencial do dia-a-dia é tratado nesta opção Exames Médicos por Data. Vamos ver. Vou fazer OK. E temos aqui uma listagem dos exames médicos por data. Uma das situações que chama logo a atenção é o status. XR significa que estes exames são do passado e que já estão executados. Pendentes são os exames que foram gerados para o futuro. Em relação aos exames, a informação que temos a data, a hora, o tipo de exame, o número do exame, uma descrição. Neste caso, já temos aqui o resultado, apto, o empregado envolvido e o médico envolvido. De acordo com os tipos de exame, existem comandos que podem ser dados de forma ao sistema automaticamente, com base em regras pré-definidas, gerar automaticamente o próximo exame, tendo como, por exemplo, em conta a idade. Uma outra forma de ver a mesma informação que vimos na tabela dos exames médicos por data é entrar no último próximo exame por pessoa. Aqui temos a mesma informação, mas organizada de diferente modo. Neste caso, temos a pessoa, qual foi a data do exame passado e qual é a data do próximo exame, no caso de já estar agendada. Outra forma de visualizar a informação dos exames médicos é através da opção Pessoas/Exames por Data. Vamos fazer OK. E aqui temos a pessoa e, debaixo de cada pessoa, quais foram os exames que já efetuou ou que irá efetuar, com os respectivos dados. Portanto, é exatamente as mesmas informações que existem nos exames médicos, mas visto na ótica de cada um dos empregados. Por último, temos as pessoas/exames por agrupamento. Mais uma listagem com uma ordenação diferente para visualizar os exames médicos. Mais uma vez vou fazer aqui OK. E, portanto, vemos a mesma informação, mas a estrutura da listagem é diferente. Os acidentes de trabalho e doenças profissionais constituem outro enfoque da medicina do trabalho. Para além de terem de ser devidamente registadas e acompanhadas, muitas vezes estas ocorrências têm de cumprir determinados requisitos legais que convém ter em conta, assegurar que são cumpridos e constituir um histórico no sistema a que se possa recorrer a qualquer momento. Vejamos alguns aspectos do registro dos acidentes de trabalho e das doenças profissionais. Quer os acidentes de trabalho, quer as doenças profissionais são registadas no sistema com base num modelo de dados similar. Por um lado, temos o tratamento do acidente e da doença profissional em si, isto é, a sua identificação, características, consequências, causas e medidas preventivas, entre outras questões. Por outro lado, temos a afetação em concreto das pessoas, o registro dos acidentes de cada pessoa, as doenças profissionais adquiridas por cada pessoa, com toda a informação relevante associada, não só a informação médica, como também a relativa a seguros, indemnizações e outras. Entrando nos acidentes, temos a listagem dos acidentes registados. Vamos analisar o acidente 2001-00033. Temos a descrição do mesmo, queda de estrutura no edifício Lisboa, incluindo o local, informação sobre danos, responsabilidades, seguros e autoridades envolvidas. Os danos neste caso foram 2 feridos ligeiros e destruição de grande parte da estrutura. Temos depois a soma das despesas associadas e, finalmente, as causas, medidas de prevenção e observações.
Se entrarmos nos painéis desta opção, vamos ver o painel base com a identificação do acidente, o local, entre outros dados, e a informação detalhada sobre a descrição do acidente, os danos, as causas, prevenção, responsabilidades, peritagens, seguros e autoridades envolvidas, e ainda um campo de observações. Vamos entrar agora nos acidentes em termos das pessoas afetadas. Vamos fazer OK. E temos na listagem a identificação do acidente, a sua descrição, um conjunto de códigos de tipificação como o tipo de lesão, local da lesão, incapacidade provocada, mudanças no posto de trabalho provocadas, baixas médicas e despesas. O que se distingue aqui claramente é que há uma pessoa envolvida, neste exemplo, a Ana Maria Macedo, empregada 3004. Se entrássemos nos painéis desta opção, veríamos uma informação em grande parte similar à já atrás apresentada para o acidente em si, só que agora orientada a uma pessoa em concreto, evidenciando as consequências para essa pessoa. Mas um outro aspecto muito importante é o registro dos eventos, da sucessão de factos ligados aos acidentes. Por exemplo, escolhendo aqui a Ana Maria e saltando para os eventos, vemos a sucessão dos mesmos. Começando pela comunicação à polícia e aos bombeiros no dia 1/4, seguindo-se o internamento nesse mesmo dia no Hospital da Cruz Vermelha, a peritagem no dia seguinte, etc., até ao encerramento do acidente no dia 24/9. Vamos entrar agora na listagem das doenças profissionais. Fazemos OK e vemos a identificação das mesmas. A descrição, aqui na descrição, no primeiro exemplo, temos a tendinite glútea, seguros e autoridades envolvidas e também as causas, medidas de prevenção e observações. Já na listagem das doenças profissionais pessoas, toda a informação está ligada às pessoas. Por exemplo, aqui a Maria Mendes teve uma tendinite glútea, que teve como consequência uma baixa de 3 dias. Também nas doenças se tratam os eventos. Por exemplo, no caso da Maria Josefina, que teve tonturas e instabilidade, se formos aos eventos, temos cá o internamento no Hospital da Cruz de Malta, no dia 1/1, e a alta 12 dias depois. Para concluir, toda esta informação sobre acidentes e doenças profissionais é classificada segundo diversos critérios para efeitos de posterior análise em termos estatísticos e também para outputs, inclusive à medida para efeitos legais de acordo com as normas do país em causa. A partir de toda a informação operacional disponível no sistema, podem-se emitir outputs à medida para fins específicos, incluindo exigências legais e estatísticas para análise. Voltamos a chamar a atenção para as restrições vigentes em cada país e situação no que respeita ao registro e acesso à informação clínica, pelo que os outputs em geral deverão ser ajustadas em conformidade. A definição de outputs à medida destina-se a resolver questões mais específicas de cada organização, inclusive eventuais mapas legais. Não nos vamos deter sobre eles, já que a parametrização deste tipo de outputs é similar em todos os módulos e por isso é abordada nos vídeos sobre o interface Autoga e facilidades comuns aos módulos em geral. Passemos então às estatísticas e vamos exemplificar com estatísticas sobre exames médicos. Existe um ecrã de critérios onde podemos escolher por tipo de exame, função, médico e temos um painel de agregações onde podemos definir de que forma pretendemos agregar ou desagregar os dados. Vamos começar por pedir os dados de todos os exames agregados por unidade orgânica. Temos então a organização, o local, a unidade orgânica, o tipo de exame e a quantidade. Vamos agora detalhar mais essa informação e vamos mudar os nossos critérios de agregação. Vamos agora desagregar por escalão etário e por sexo. Passamos a ter disponível mais esta informação. Ou seja, as estatísticas permitem desagregar ou desagregar a informação de acordo com o pretendido. Neste vídeo apresentámos o módulo Medicina, Higiene e Segurança no Trabalho, com o detalhe necessário para uma primeira avaliação do seu interesse para a vossa organização. Lembramos que a implementação pode ser sempre faseada, tendo, por exemplo, em conta, na primeira fase, apenas o planeamento, registro e comunicação relativo aos exames de aptidão médica para as funções a desempenhar. Também destacamos a possibilidade deste módulo poder ser implementado de forma autónoma, qualquer que seja o sistema que possuam, já que está disponível na web em computação na nuvem a partir dos nossos servidores.
Não precisa de qualquer instalação local. Isto poderá ser aprofundado em diálogo connosco para uma melhor análise das vossas necessidades e das respostas que temos para elas. Nós e a rede de parceiros em que nos integramos estamos inteiramente disponíveis para ouvir e apoiar.